E aí, galera? Hoje vamos desvendar os mistérios e segredos de uma criatura fantástica do Japão, o Tengu. Preparem-se para uma jornada fascinante pelo folclore japonês. Imaginem só, montanhas cobertas por uma neblina densa, cheia de mistérios e lendas. É como se cada passo que você desse revelasse um novo segredo. É nesse cenário que a gente encontra o Tengu, uma figura lendária que faz parte da cultura japonesa há muitos e muitos anos, cara. Ele é retratado de várias formas, desde um ser humanoide até uma criatura com características de pássaro. Preparem-se para uma aventura épica, cheia de histórias, poderes e lendas do Tengu. Vamos explorar suas habilidades sobrenaturais e seu papel como guardião das montanhas. Mas o Tengu não é só uma lenda, não. Ele tem uma presença marcante em festivais e cerimônias até hoje. Ele representa a conexão profunda do povo japonês com a natureza exuberante e o mundo espiritual. Essa ligação é visível em muitos aspectos da vida cotidiana e das tradições japonesas. Bora lá desvendar os segredos do Tengu e entender por que ele ainda é tão importante no Japão, mesmo nos dias de hoje. Vamos descobrir como ele continua a influenciar a cultura e as crenças japonesas. Vamos explorar uma mistura fascinante de duas tradições espirituais do Japão. De onde será que veio esse nome, hein? Vamos descobrir juntos. Tengu. A parada é interessante. Esses seres míticos têm uma história rica e cheia de nuances. Tengu significa cão celestial em japonês. Mas não se deixe enganar pelo nome. Mas calma lá, que eles não são cachorros voadores, não. Eles são muito mais complexos. A parada mistura as crenças do shintoísmo e do budismo, que rolavam no Japão antigamente. Essas duas tradições se entrelaçaram de maneiras fascinantes. No shintoísmo, a coisa era sinistra. Os Tengu eram vistos como seres perigosos. Os Tengu eram tipo uns demônios, sabe? Criaturas que podiam causar muito medo. Espíritos da floresta que causavam o maior caos e treta. Eles eram temidos por muitos. Já no budismo, a visão era outra. Os Tengu eram vistos de uma maneira mais equilibrada. Os Tengu eram criaturas poderosas, que representavam a dualidade da parada toda. Eles tinham um papel mais complexo. Eles podiam ser guardiões da floresta e mestres espirituais, guiando os perdidos. Eram respeitados por sua sabedoria. Com o tempo, a parada foi mudando, né? A percepção dos Tengu evoluiu. O Tengu deixou de ser só treta e virou uma figura muito mais complexa. Ele passou a ser visto de várias maneiras. Ele podia ser do bem ou do mal, sacou? Dependia da situação e da interpretação, representando a dualidade da natureza humana. Essa complexidade é o que torna a história dos Tengu tão fascinante. A parada é que o Tengu representava as forças indomáveis da natureza, que podem ser tanto assustadoras quanto inspiradoras. Eles são um reflexo das forças que moldam nosso mundo. Esses seres míticos do folclore japonês são realmente fascinantes. Eles eram tipo uma mistura doida de humano com ave, uns caras sinistros que causavam medo e respeito ao mesmo tempo. Alguns tinham cara de demônio, com a cara vermelha, nariz gigante e garras afiadas. Pareciam saídos de um pesadelo. Outros pareciam samurais, com armaduras estilosas e espadas sinistras. Eram guerreiros formidáveis e nobres. A parada é que a aparência do Tengu mudou muito ao longo dos anos. Eles evoluíram com o tempo. No começo, eles eram tipo uns bichos esquisitos, sabe? Criaturas estranhas e assustadoras. Mas com o tempo, foram ficando mais parecidos com humanos. A transformação foi gradual e interessante. E o visual não era à toa. Cada detalhe tinha um significado profundo. O nariz comprido era tipo um símbolo de poder e sabedoria. Representava a autoridade e o conhecimento. As asas representavam a liberdade e a conexão com o divino. Eles podiam voar entre os mundos. Os Tengu eram figuras imponentes, respeitados e temidos,
eles deixaram uma marca profunda na cultura japonesa. Os Tengu não eram só aparência, não. Eles mandavam na magia e na luta. Tipo, eles podiam controlar o vento, criar ilusões e até se teletransportar. Sério, a parada era sinistra. Os Tengu eram mestres em artes marciais, tipo ninjas. Eles treinavam nas montanhas e conheciam técnicas secretas de combate. E não para por aí. Eles também dominavam a magia. Podiam curar, lançar maldições e até controlar a mente das pessoas. Os poderes dos Tengu eram tipo ilimitados. Eles eram criaturas realmente extraordinárias. No começo, os Tengu eram tipo os vilões da história. Eles eram vistos como demônios que assombravam as montanhas e causavam doenças. Mas com o tempo, a parada foi mudando. Os Tengu começaram a ser vistos como protetores da natureza e dos lugares sagrados. Eles eram tipo os guardiões das montanhas, sabe? A galera começou a respeitar os Tengu e pedir proteção a eles. Essa mudança rolou porque os japoneses começaram a ver a natureza de outra forma. As montanhas, que antes eram sinônimo de perigo, passaram a ser vistas como lugares sagrados e de poder. E quem que protegia esses lugares? Os Tengu. Os Tengu não ficaram só nas lendas. Não, eles apareceram em tudo. Em peças de teatro, pinturas, esculturas, livros. Os Tengu viraram tipo uns ícones da cultura japonesa. As histórias dos Tengu eram contadas de geração em geração. Tinha cada história maneira. Algumas falavam de Tengu que ajudavam as pessoas. Outras, de Tengu, que pregavam peças nos viajantes. A galera usava a imagem do Tengu para ensinar lições de moral e de sabedoria. Os Tengu eram tipo uns espelhos da natureza humana, sabe? Eles mostravam que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Uma das histórias mais famosas sobre os Tengu é a do samurai Minamoto no Yoshitsune. Diz a lenda que ele foi treinado por um Tengu chamado Sojobo. Sério, a história é épica. O Yoshitsune era tipo um gênio da espada. E sabe quem ensinou tudo para ele? O Sojobo, o mestre Tengu. O Sojobo passou seus conhecimentos de luta e estratégia para o jovem samurai. Graças ao treinamento sinistro com o Tengu, o Yoshitsune virou um dos guerreiros mais fodas do Japão. Ele venceu várias batalhas e se tornou uma lenda. A história do Yoshitsune mostra como os Tengu podiam ser mentores poderosos. No folclore japonês, os Tengu não eram só guerreiros, não. Eles também eram vistos como espíritos da natureza, tipo uns guardiões das florestas e das montanhas. Os Tengu podiam ser bem traquinas. Eles adoravam pregar peças nos viajantes, tipo esconder objetos e imitar vozes. Mas calma, nem tudo era zoeira. Os Tengu também protegiam as pessoas que respeitavam a natureza. Eles ensinavam lições importantes sobre humildade, respeito e sabedoria. Os Tengu eram figuras complexas e fascinantes. Sabiam que os Tengu influenciaram até as artes marciais? Sério, muitas escolas de artes marciais japonesas se inspiraram nos movimentos e nas estratégias dos Tengu. Os Tengu eram mestres em usar o ambiente a seu favor, tipo guerreiros ninjas. Eles usavam o vento, as árvores e as sombras para vencer seus inimigos. Algumas técnicas de luta foram batizadas em homenagem aos Tengu. A parada é que os Tengu representavam a força, a inteligência e a conexão com a natureza. Os Tengu não ficaram presos no passado, não. Eles continuam bombando na cultura pop japonesa, em mangás, animes, filmes, games. Os Tengu estão por toda parte. A galera curte a figura do Tengu porque ele é cheio de mistério e poder. Os Tengu são personagens cativantes, que podem ser tanto heróis quanto vilões. A parada é que os Tengu são parte da identidade cultural do Japão. Eles representam a história, as crenças e a imaginação do povo japonês. É isso aí, galera. Os Tengu são muito mais do que só criaturas mitológicas. Eles são parte importante da cultura japonesa e continuam inspirando as pessoas até hoje. Os Tengu nos ensinam sobre a natureza,
a espiritualidade e a importância de lutar pelos nossos sonhos. Eles são um símbolo de força, sabedoria e liberdade. Os Tengu são um lembrete de que a gente precisa se conectar com a nossa própria natureza e buscar a sabedoria interior. Valeu a pena conhecer a história dos Tengu, né? Até a próxima!